desconstruir, pra ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para o lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para o lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Como faz bem nós podemos parar um pouco aqui juntos, na presença dele, na presença de Deus. E vocês também que estão em casa, que estão participando da nossa missa pelo seu celular ou pelo computador, está aí junto conosco, num momento assim de silêncio, de oração, sentindo que Deus está aqui junto de nós. E depois nós que estamos aqui no templo, esse céu é o trono de Deus, diz a Bíblia. É o trono de Deus. Deus que coloca os pés aqui, diz assim, né? O céu é o trono de Deus e a terra é onde Deus coloca os seus pés. Deus está aqui no meio de nós. E como dizia São Francisco, irmão Sol, irmã Lua, irmão Vento, tudo aqui nos fala de Deus. E nós nos sentimos envolvidos por Deus. E faz bem a gente parar um pouco na correria desenfreada da vida, seja nós que estamos aqui, seja vocês que estão em casa, dá uma parada um pouco nas suas atividades, nos seus afazeres, porque acho que todo mundo concorda comigo que hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, é, não é, gente? Estamos vivendo tempos difíceis. Muita gente morta. Acabamos de lembrar aqui alguns irmãos que faleceram, muitas pessoas doentes. Mais de 540 mil mortos aqui no Brasil, ainda continua morrendo, apesar que, graças a Deus, esteja diminuindo um pouco esse vírus, né? Sem contar depois problema de desemprego, problema de fome, doenças. E sem contar depois aquilo que está acontecendo na política. É impressionante, né? Impressionante esta bagunça em que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Mortes, assassinatos. Aqui mesmo, perto de nós, aqui no Jardim Ana Maria, uma criança foi morta, né? Era uma criança que participava da Cidade dos Meninos, assassinada
por causa de vingança, de ódio. Enfim, tanta coisa ruim, que tem até gente, eu vi pessoas que até falaram assim, eu nem quero ver o noticiário aí, porque estou cansado de ouvir tanta coisa ruim. Isso é, nós sentimos a necessidade de descanso, poder descansar um pouco. Descansar não só fisicamente, também descansar fisicamente, mas descansar um pouco mentalmente, espiritualmente, ter um momento de descanso, um momento de paz, poder recuperar as forças, o fôlego. Vocês também, muitos que lutam nos movimentos sociais, movimentos políticos, porque sonham o grande sonho de Jesus, de um Brasil onde todo mundo possa viver bem, com dignidade. Nós todos precisamos de parar um pouco, o guerreiro precisa parar um pouco. E não há coisa melhor do que parar junto com ele, o nosso mestre. Olha que palavras bonitas que nós acabamos de ler no Evangelho agora. Jesus se encontra com a sua pequena comunidade e diz para eles: vinde sozinhos para o lugar deserto e descansai um pouco. Vinde sozinho para o lugar deserto e descansai um pouco. Olha a sensibilidade de Jesus, vinde para descansar. Vocês todos, né, saíram depois de uma semana onde vocês estiveram metidos na vida, no meio de tantos problemas, preocupações, trabalhos, atividades. Agora vocês vieram aqui quase atendendo ao pedido dele: venha comigo descansar um pouco. Faz bem, né? Descansar um pouco, ter um pouco de folga, um pouco de paz. A gente precisa recuperar as forças. Porque, como diz a Bíblia, a gente não vive só de pão, de alimento material. Isso é fundamental, é claro. Mas a gente vive de beleza, de amor, de paz, de alegria, de esperança. É ou não é, gente? Saúde física e saúde espiritual. Saúde física quando a gente está bem fisicamente. Saúde espiritual quando a gente tem alegria de viver. E muitas vezes os problemas da vida nos impedem de ter essa alegria de viver. E eis que Jesus diz a ti e para nós: venha comigo descansar um pouco. Faz bem, né? Estar com Ele descansando um pouco. Em seguida, o Evangelho diz o seguinte: que o povo ficou sabendo que Jesus estava aí naquele lugar. E todo mundo correu, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá onde Jesus estava. E depois o Evangelho diz ainda: ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Jesus chegou lá e viu todo aquele povo. Jesus parou, olhou para aquele povo e teve compaixão, porque parecia todo mundo como ovelhas sem pastor. Olha, quando eu li isso no Evangelho, que eu li milhares de vezes, mas sempre novo, quando eu li nesses dias essa página do Evangelho, logo pensei aqui no nosso Brasil. Jesus vem, olha todo esse povo do nosso Brasil, mais de 200 milhões de brasileiros.
olha para todo esse povo e Jesus tem compaixão, que parece um povo sem pastor. Aquela bagunça que a gente estava falando no começo com vocês, que a gente vê aqui no Brasil, muita gente morrendo, muita gente sofrendo, muita gente desempregada. Essas pequenas empresas que quebraram. Por quê? Porque não teve ninguém, não teve nenhum pastor aqui nesse Brasil que pudesse cuidar desse povo e ajudar. Para quê? Para que nesse momento difícil, especialmente os mais pobres, mais fracos, pudessem resistir e pudessem viver. Porque lá em Brasília, aqueles que mandam estão preocupados com outras coisas. Pouco lhe interessa esse povo está sofrendo, está desempregado, tanto. Até teve um que falou assim, bom, tanto tem que morrer mesmo? Não falaram assim até? Nem falo o nome, né? Tanto tem que morrer mesmo? E assim por diante. Tanto tem que ser desempregado, se passa fome ou não. E Jesus olha aqui. Jesus olha para todo esse povo. E ele tem compaixão. Ele tem compaixão. Aí o Evangelho continua dizendo o seguinte: começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus começou a ensinar muitas coisas. Mas Marcos, aqui no Evangelho, não diz o que Jesus estava ensinando. O que Jesus estava ensinando? E nós ficamos sabendo aquilo que Jesus estava ensinando por aquilo que vem em seguida. O que aconteceu? Que aquele povo estava lá, acompanhando Jesus. A certo ponto, Jesus percebeu que aquele povo estava com fome. E falou assim para os seus discípulos: olha, esse pessoal precisa comer. Aí alguém disse: bom, então dispensa o povo que vai assim nas aldeias e vai comprar pão para comer. Mas Jesus pensou: e quem não tem dinheiro? E quem não tem dinheiro, o que vai comprar? Vai passar fome? E por isso que ele falou assim: bom, vocês têm que dar de comer. Como é que vamos dar de comer a tanta gente? Aí Jesus ensinou o jeito de resolver o problema da fome. Mandou todo mundo sentar. E aí mudou a cabeça de todo mundo. E aconteceu que todo mundo tirou da sua sacola, alguns que tinham, outros que não tinham. Quem tinha tirou da sua sacola, partilhou, todo mundo comeu e até sobrou comida. Isso é, a gente ficou sabendo que Jesus ensinava a política da partilha. A política da partilha. Para resolver os problemas do povo. O pastor é aquele que ensina o caminho da vida. E o caminho da vida é o caminho do amor e da partilha, onde todo mundo se ajuda e ninguém passa necessidade, ninguém passa fome. Vocês estão percebendo como isso que Jesus ensinou e fez, como está acontecendo hoje? Nós não temos as lideranças que deveriam cuidar desse povo, traíram esse povo. O povo votou nesse pessoal. Mas esse pessoal, a grande maioria, tirando alguns bons, que claro, sempre tem gente boa, traiu as expectativas desse povo. Não tem liderança. E Jesus diz: esse povo não tem pastor. Então ele começa a liderar esse povo. E Jesus manifesta mais uma vez hoje que ele é o nosso pastor. Mesmo que nós não temos lideranças, pastores por aí que cuidam do seu povo, porque muitos cuidam só do seu bolso, do seu dinheiro, dos seus interesses, e não do sofrimento do povo. Jesus é aquele que está presente no meio do povo. Só você abrir os olhos.
Olha, gente, o que a gente está vendo por aí, tanta solidariedade nesse momento difícil que o povo está vivendo, muita gente desempregada, muita gente passando fome. A gente percebe como o povo consegue sobreviver porque há muita solidariedade, muita gente ajudando. É ou não é, gente? É impressionante isso que está acontecendo na Casa dos Pobres. Já repeti 1000 vezes aqui, nós temos exemplos diários, aqui mesmo, na comunidade Nacional da Esperança, na sua humildade, quantas vezes, né, chegou alimento e outras coisas para um ajudar o outro. É ou não é, pessoal? É assim no Brasil. Até a Globo está apresentando. Ontem mesmo à noite eu vi, né, que a Globo no jornal apresentava assim, caminhões que chegavam de pessoas que se organizaram para distribuir alimentos a tantas pessoas que estão passando necessidade. Não chega mais, né, que o pessoal ainda desvia, né? É, acontece isso, infelizmente. Aqui tem ajuda. E lá naqueles sertões lá, você viu uma reportagem muito... Que também, né, que desvia. Então, você percebe como esse movimento de solidariedade que existe no Brasil, a gente pergunta, por que está acontecendo isso? E aí, lendo o Evangelho, lendo a Bíblia, nós descobrimos por que está acontecendo. Porque é Jesus que está ensinando lá por baixo, ele é o pastor. Já que nós não temos lideranças por aí, ele é a grande liderança desse povo. E o pastor que faz suscitar no coração das pessoas essa vontade de partilhar, para que ninguém passe fome. Não é verdade isso aí? É só abrir os olhos. As pessoas que abrem os olhos da fé, percebem que atrás de tudo isso, de todo esse movimento de solidariedade que existe no Brasil, está ele, o pastor do povo, que nunca abandona o seu povo, especialmente os mais pobres. Não é bonito isso aí, gente? Por isso nunca podemos perder a esperança. Nunca podemos perder a esperança, porque se a esperança está morrendo por causa da falta de liderança e da traição da maioria das lideranças do nosso país, ele está sempre por baixo. E certamente ele fará suscitar também novos pastores, novas lideranças, que realmente possa ajudar e cuidar desse povo. Ontem mesmo, fazendo uma reunião com o grupo de pessoas que ajuda lá na Casa dos Pobres, que vou lá fazendo comida e tudo mais. Aí, né, porque nós chegamos a distribuir até 800 marmitas lá. E tem gente que deve preparar isso aí, né? Nós fizemos uma reunião com a maioria dessas pessoas, né, que prepara essa comida, esse alimento. Eu falei, por que você está aqui? Porque foi ele que mexeu no seu coração, te falou, vem me ajudar para saciar a fome desse povo. É ele que está por trás de tudo isso. Por isso que no momento de desespero, de desesperança, abra bem os olhos e você vai ver que ele está aí ao seu lado, perto de você. Ele vai encontrar um jeito para você poder vencer também. Tá bom, pessoal? Tudo bem?